Olá, tudo bem? Pois é, vamos ao nosso tradicional programa desta semana. E os olhos de todo o Brasil estarão voltados para Brasília, a capital federal, onde nesse domingo vai acontecer a votação do parecer do relatório que foi aprovado na comissão do impeachment pelos senhores deputados federais. E há muita contabilidade, até apostas, de forma até jocosa demais para um momento tão sério neste país, sobre o futuro da presidente Dilma Rousseff, que, segundo consta, já estaria praticamente desapiada do poder, caso se confirme os prognósticos dos bastidores sobre a votação deste domingo. Portanto, aqui mesmo em Joinville, vários telões serão colocados à disposição da população nos mais diversos pontos de Joinville, restaurantes, bares, e também consta que em praças públicas haverá telões mostrando a votação direto de Brasília, além da cobertura das redes, as mais diversas redes de televisão do país, rádio, jornais, enfim, e a mídia social que vai acompanhar muito próximo este embate que acontece no próximo domingo. Nosso convidado de hoje é o engenheiro Rogério Novaes, do Partido Verde, com quem nós vamos conversar um pouco aí sobre política, sobre Joinville, sobre mobilidade urbana, sobre o futuro de Joinville e do nosso país. Boa noite, Rogério Novaes, prazer em tê-lo no programa. Boa noite, Toninho, boa noite aos telespectadores da TV da Cidade. O prazer é todo nosso e sempre que possível, sempre que tiver oportunidade, nós estamos aí abertos aí a trocar algumas ideias, aprender um pouco, repassar um pouco para os telespectadores alguma experiência pessoal ou do partido, né? Dividir, contribuir e trocar ideias. Certo. Ô, Rogério, como é que você está vendo o desempenho do seu partido, o Partido Verde, nessa questão aí emblemática do impeachment da presidente Dilma? Hoje, Toninho, o Partido Verde, lamentavelmente, a gente diminuiu um pouco de tamanho. Por força de uma série de circunstâncias, poder político, sociedade, o Partido Verde hoje, no cenário nacional, na Câmara Federal, onde está hoje o grande debate, compõe só com 7 parlamentares. Tivemos uma modificação bastante importante aqui para a região sul, com o ingresso do senador Álvaro Dias. Então, hoje o Partido Verde tem no seu quadro... né? Principalmente no sul aqui, porque nós ainda estamos um pouco órfãos de algumas ações regionais e o senador nos prometeu um trabalho de apoio a movimentos como nós temos aqui em Joinville, de verdes, digamos assim, de coração, pessoas que efetivamente têm essa visão de sustentabilidade, de planejamento, de equilíbrio da coisa pública sob toda a ótica possível, né? Então, em Brasília, tem uma bancada, a bancada se posicionou de maneira conjunta a favor do processo de impeachment, mas com um peso pequeno. Os nossos votos não são suficientes para desequilibrar o processo, né? Isso foi uma decisão... Mas pode contribuir decisivamente, né? Mas se houver se imagina que possa ser um score apertado, lógico, são sete deputados, votos, né, que se posicionaram coletivamente. Foi uma decisão de bancada, né, e de partido, então nem tem viés nosso catarinense, é uma decisão do grupo que assim entendeu e assim irá votar. A nossa expectativa é que disso tudo resulte alguma coisa com bastante justeza. Então eu não vou entrar no mérito de culpa, de omissão ou de responsabilidade, mas eu torço como brasileiro que o resultado de todo esse processo seja bom para o país, tá? Se o bom para o país for o impeachment ou se o bom para o país for o não impeachment, que assim suceda. E vamos, como qualquer brasileiro, vamos acompanhar esse processo na medida que dele participamos com uma importância pequena. Sabe que em 1983 eu estive na Alemanha a convite do governo alemão para conhecer, eu e mais 3 jornalistas da América, um do Panamá, uma da Colômbia e outra da Argentina, e um dos xodós na Alemanha naquela época, até uma deputada nos recebeu, era o Partido Verde, que estava, era o show da Alemanha, era novidade na Alemanha
o famoso Green Party, que eles chamavam, né? Que chamam ainda, né? E de lá para cá o Partido Verde ele vem se espalhando no mundo inteiro e também aqui no Brasil, né? Sim, e veja, Toninho... Apelo da ecologia, meio ambiente, a sustentabilidade. A né? sustentabilidade é a palavra-chave. Veja bem, hoje, nesses debates nacionais, se coloca muito o pré-sal como o grande mote da briga. Na realidade, não é verdade. O mundo inteiro está caminhando para fontes alternativas e sustentáveis de geração de energia. Eu digo para você aqui, para os nossos telespectadores, em 10 anos, não serão 11, não serão 12, em 10 anos a matriz de produção da indústria automobilística no mundo será energia elétrica. Tá? Ou seja, daqui a 10 anos você vai encontrar carros com motor a combustão, mas a matriz de produção será elétrica. Os japoneses já estão tentando, alguns países como a Alemanha. Por que elétrica? Porque nós avançamos muito. Hoje nós conseguimos transformar a energia do Sol, que é um reator atômico, diretamente em energia elétrica com um bom desempenho. As fotocélulas, elas caíram de preço drasticamente, tá? Energias permanentes, como a do vento, como a eólica do mar, estão aí à disposição. Então, a energia, nós tínhamos um obstáculo na indústria automobilística, que era, primeiro, guardar a energia, ou seja, as baterias. Quem não lembra do Gurgel, um engenheiro mecânico brasileiro que foi precursor, mas era difícil, aquele carro pesado. Era o Jeep elétrico dele, né? O carro pesava mais as baterias do que tal, levava 3 dias para carregar tal. Isso tudo foi superado. Hoje, alguns automóveis que já estão rodando no mundo, eles têm uma fina camada gelatinosa na composição da base do carro e aquilo é a bateria. Aquela bateria carrega em meia hora para autonomia para 300, 400 km. Então, essa evolução é muito rápida. Então, não é que eu queira ser contra o pré-sal, porque eu sou engenheiro e não sou contra, mas o pré-sal não é o caminho do país. O caminho do país é fontes alternativas. Falou você na introdução aqui sobre mobilidade. Eu estou pasmo que Joinville não tem aberto ainda a discussão do transporte coletivo. Não, do transporte coletivo. Nós estamos falando hoje em canaletas, não estamos falando em fonte alternativa. Nós temos no mundo hoje um monte de ônibus rodando com biodiesel, com composição elétrica. Nós precisamos evoluir, porque esse diesel tradicional que nós usamos, Toninho, ele gera um impacto no ecossistema muito grave. Então a gente precisa começar a discutir. É caro hoje, é caro, é verdade. Hoje é caro. Mas a tendência é que isso seja a solução. Então, o Partido Verde, no mundo inteiro, e você citou bem, ele foi primordial no desafio das novas tecnologias, que num primeiro momento você imagina, não vou investir nisso porque isso é caro. Claro que é caro no primeiro momento, mas depois se percebe que, primeiro, fica econômico e, melhor que isso, fica sustentável. Veja. Como a história do telefone celular, né? Quando chegou, era caríssimo você manter. Eu lembro que o primeiro telefone celular que eu tinha, você pagava pela ligação que você fazia e pela ligação que você recebia. Claro, então era caro. Claro. Né? Agora o celular é um artigo bem popular, né? Porque veja, Tony, às vezes hoje, com menor frequência, o pessoal imagina que a visão ecológica e de sustentabilidade está associada à preservação do planeta sem a alteração que o ser humano naturalmente vai produzir nele. E é claro que não. O Partido Verde discute hoje uma filosofia de manutenção da qualidade de vida, inclusive com que o cidadão possa usufruir desses benefícios, tá? Quer dizer, o Partido Verde não é contra a tecnologia, o Partido Verde não é contra o automóvel, mas o automóvel pode ser mais amigável ao cidadão. Certo. Quem sabe ele não precise questão da poluição da natureza. Ele não precisa estar no centro da cidade. Agora, para isso, Toninho, o gestor da coisa pública, estamos no município, precisa entender que a cidade precisa funcionar melhor, Toninho. Peraí, eu só estou andando de carro porque eu preciso andar de carro. Se eu não precisasse andar de carro, eu não andaria de carro. Correto. Se o transporte coletivo tivesse um preço, vamos chamar assim, decente para o cidadão, não tem nada a ver com o custo da operação. Se tivesse um preço decente para o cidadão, ele preferiria andar com transporte coletivo. Mas hoje o cidadão faz conta, todos nós fazemos conta. A dona de casa, o jovem, então ele faz conta e escolhe aquilo que cabe melhor no seu orçamento. Paz, meus senhores, é mais barato andar de carro. Então, estou aqui no oferecimento da Skin, essa água maravilhosa. Mostra a Skin aí. Isso, beleza, dona Sara, seu Zezinho, tá aí a Skin. Essa água maravilhosa com premiação internacional é distribuída em Joinville pela distribuidora de bebidas
Joinville, lá do meu amigo Eloy. Um abraço aí, Eloy. A Nadoville, da dona Jane, do seu Carlos Kaminski, a Nadoville com 4 unidades em Joinville. A Ravelli, a moda do homem, comandado pelo amigo Raulino, aqui, Balneário Camboriú, São Bento. A Ravelli, a moda do homem. O Sindiconde, sindicato aí comandado pelo Rolando Isler. O Sindicato dos Comerciários, com apoio aqui do Mazinho, do Betão, do Xavier, ali do Sindicato dos Comerciários de Joinville. A Ótica Vision, do meu amigo Gerson, alô Gerson. A Cetracajo, Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville, presidida pelo amigo Wilson Stangreber, o Wilsinho. A Galeria Imóveis, que está aceitando imóveis aí para você ter um imóvel parado. Não deixe seu imóvel criar paranho. Leve para a Galeria Imóveis, ali na rua Blumenau, comandado aí pelo Ayrton Piccolo e a sua equipe. Eu falei, Galeria Imóveis, fone 3029-9797. Comigo também a Transpocred, a cooperativa de crédito dos empresários de Santa Catarina. Transpocred, uma cooperativa que pratica as melhores taxas, muito melhores que a do mercado bancário de Joinville. Melagrião, gripe, resfriado, tosse, rouquidão, tome Melagrião, produto fitoterápico do laboratório catarinense. Vamos falar um pouquinho da política de Joinville. Como é que o PV está se preparando aí para a eleição municipal de 2016? Toninho, em política até hoje a gente vê com mais clareza o grau de interferência, de intervenção é muito grande, né? Então, o meu partido é um partido, como eu expliquei, hoje acanhado do ponto de vista de quantidade, mas muito qualificado na presença de figuras. Aqui em Joinville nós temos um grupo fiel, vai da dona de casa ao médico, do empregado da construção civil, ao comerciante e tal, e a gente costuma se reunir aí a cada 2 semanas, quase sempre as reuniões acabam lá no meu escritório, discutindo essas políticas. Mas existe uma interferência, o prefeito municipal chamou o nosso executivo estadual, aí sentaram, fizeram uma composição. O prefeito de Joinville? Não, chamou o estadual, lógico, certo, né? Tá, aí o pessoal teve aí, sentou com o prefeito, fizeram um acerto, até colocaram na presidência uma moça que é funcionária da prefeitura, essas bobagens assim que... está comprando da pessoa errada, né? Depois reclama, pô, compra da pessoa errada, compra de quem não pode. Como eu te falei, o Álvaro Dias, hoje é um alento para nós, tá? Porque o Álvaro Dias entrou com uma proposta, a gente já esteve conversando com ele, uma proposta séria, nos garante hoje esse movimento. E o Partido Verde de Joinville não quer ser oposição a ninguém, porque não compensa. Toninho, a nossa cidade precisa um choque, quase que uma revolta da sociedade com relação às coisas e o padrão das coisas que estão sendo entregues para o município. Só para você ter uma ideia, Joinville, a ônus do trabalhador, do cidadão, paga os seus compromissos. Há bastante tempo atrás, um dos compromissos, a duplicação não, o binário do Vila Nova. Projeto bom, dinheiro bom, ordem paga. Eu convido a qualquer joinvilense, homem ou mulher, jovem, adulto, pessoa de terceira idade, a passear no binário da Vila Nova. Claro, quem mora na Vila Nova, quem trabalha na Vila Nova, quem circula pela Vila Nova, vai dizer assim, Novaes melhorou muito, mas melhorou muito do que nós tínhamos. Mas é uma vergonha o que foi feito. Eu, como engenheiro, fico envergonhado. Se eu fosse fiscal daquela obra, eu tinha denunciado no Ministério Público. É uma vergonha o que fizeram lá. Obra bem projetada, obra paga, uma vergonha. Eu, como joinvilense, Toninho, olho para aquilo, nossa. Já continuamos após o intervalo comercial e o Rogério Novaes começou a polemizar. Vamos para o intervalo. Estou aqui no oferecimento da Exatran, a Escola de Trânsito da Cetracajo, Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville, da Tintão, do meu amigo José Roberto Pereira, o homem da Tintão, do Boareto Empreendimentos, Boareto Empreendimentos, o presidente da Associação Empresarial de Araquari, Grande Boareto, o Sindicato dos Transportes de Passageiros, do meu amigo Rubens Miller, também no oferecimento da Ambiental Engenharia, cuidando de Joinville para você, também da Autopista Litoral Sul, que cuida do trajeto
Palhoça Curitiba, Curitiba Palhoça, com ambulância, serviço de guincho, toda assistência e cuidando aí da pista de rolamento no trecho Palhoça Curitiba, Curitiba Palhoça, a autopista Litoral Sul comandada pelo Paulo Castro. Você dizia que o binário aí da Vila Nova não ficou legal. Quais são os principais defeitos, na sua opinião? Ele não foi feito. Não Ele foi projetado, ele foi pago e foi feito um remendo. Por exemplo, nós temos as vias laterais de contorno, de retorno, né? Como o contrato versava sobre o ângulo de ataque às vias e tal, então você entra no binário da Rua 15, além da qualidade da obra ser muito aquém do que se esperava, do que estava projetado, do que foi recebido, as obras complementares não foram feitas, tá? Quando chegou na região central, não tinha mais verba, estende um pouquinho, ou seja, não tem nada a ver, pegue o projeto e veja o que está executado, como qualidade, como sinalização, como funcionamento. Uma obra que foi projetada e bem projetada pelos técnicos de Joinville, tá? Pelo próprio poder público, que foi financiada, paga e que nós, joinvilenses, estamos pagando. Então, o que acontece é o seguinte, Torinho, eu sei muito bem, ficou muito, muito, muito melhor do que era. Claro, não tem dúvida. Não tinha nada, não né? tem dúvida, tá? E aí o pessoal aproveita da boa fé. Então, você vai e pergunta para uma pessoa, olha, está melhor? Se perguntasse para mim está melhor, eu diria, está melhor do ponto de vista de o fluxo melhorar. Tá? Agora, quando você disser para as pessoas que elas estão pagando por uma obra correta, justa, bem feita, planejada e completa, elas vão ficar revoltadas. Elas nem sabem que estão pagando, porque aquela não é uma obra gratuita. O governo do estado pagou para o município de Joinville, mas isso se reverte em tributos que nós mandamos para o estado para financiar a obra. Então, a obra não vem de graça. A sua opinião sobre a Santos Dumont, então? A Santos Dumont, não dá para explicar por que a obra iniciou, porque a engenharia mostrava que precisávamos de alguma coisa e parou num determinado ponto porque resolveram que até ali era suficiente. Tanto a Santos Dumont quanto a Dona Francisca, Toninho, elas têm a matriz de produção de riqueza da indústria de manufatura do município, que precisa botar o seu produto no Porto de São Francisco, no Porto de Paranaguá, no Porto de Itajaí, no Porto de Itapuá ou no meio rodoviário. E essas vias não merecem o carinho correspondente à proporção da geração de riqueza. Então, Joinville amarga, acompanhando a tendência da economia do Brasil, também uma redução no seu crescimento de produção. Mas nós estamos ajudando para isso, porque nós não estamos priorizando. É claro que falta recurso, não tem a menor sombra de dúvida que falta recurso. É claro que falta capacidade do município de administrar. Mas veja bem, o nosso prefeito municipal talvez é um dos poucos homens públicos aqui que é amicíssimo e mantém uma defesa assim ferrenha da presidente Dilma. Poxa, isso eu estou imaginando que seja decorrente de algum carinho recíproco que o município tenha com o poder central do governo federal. Porque, veja bem, o que leva o prefeito de Joinville, contrariando a tendência do seu próprio partido no Estado, a defender a presidente tão ferozmente como ele o faz? Ora, é porque ele reconhece que a figura da presidente Dilma estabelece uma forma de reconhecimento do potencial de Joinville na medida da economia. Digamos que o Udo já defendeu mais a presidência. Não, continua defendendo muito. Continua defendendo muito. Não tenho nada... Veja bem, não vai daqui nenhuma crítica, só acho que isso tem que ter alguma coisa. E o corredor de ônibus que está sendo implantado ali na avenida, na Beira-Rio, ali próximo ao mercado municipal. Ali me reclamaram que onde vai ficar a ciclovia ali, né? Alguma coisa assim. O problema, veja bem, o corredor é uma necessidade para que o ônibus flua. Agora, eu sou um defensor ferrenho de um BRT. Eu acho que a gente não deve pulverizar a cidade com vias que eventualmente não se qualificam na proporção. Eu preferia interromper uma das pistas da Beira-Rio de maneira definitiva para o transporte coletivo e deixar a outra para a cidade usufruir como quiser melhor. Porque essas coisas, quer ver? Vamos citar um exemplo. Dos lados Vamos citar Autobem. Autobem, quando foi repaginado há um tempo atrás, para aqueles financiamentos que você precisa apresentar programas com ciclofaixa ou coisa parecida, a Autobem, ela foi toda ela repavimentada e foi feita uma ciclofaixa.
Uma ciclofaixa que começa ali na Camboriú, na Marquês de Olinda, que está do outro lado, nenhum ciclista entra ali e termina aqui na região central, aqui na Fernando Noronha. Era interrompida ali tudo bem. Na rua Henrique Maier, alguma coisa foi assim, feito né? Foi feita uma pista, essa pista está completamente deformada, os tachões já foram arrancados. Outro dia eu ainda estava passando ali e vendo, tem diversos condomínios residenciais ali. Esses condomínios residenciais consomem gás para o seu uso de cocção, né? Fazer comida, para aquecedores e tal. Então, eles recebem gás de uma distribuidora, essas que tem na cidade, que levam gás, o GLP. Em vez de comprar em botijão, vem um caminhão. E é meu caminho passar ali no Alto Bem, né? Então, sistematicamente, eu vejo o quê? Um caminhão de abastecimento de gás, sistematicamente, não estou falando que isso aconteceu uma vez, acontece todos os dias que tem abastecimento. Parado aonde? Em cima da ciclofaixa, porque ele precisa abastecer o condomínio e tal. Isso é um erro grave. Ou se vai lá e se proíbe, ou se vai lá e diz que aquilo não é mais ciclofaixa. Por quê? Fizemos uma ciclofaixa que não é efetiva, porque o ciclista não usa, porque ele, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, ele tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Então ele não vai usar. Aquela ciclofaixa é uma vergonha. Temos a ciclofaixa da Rua São Paulo, que está no meio da pista de rolamento, que é um outro absurdo. Na engenharia do tráfego, a gente trabalha sempre com potenciais de energia. O ciclista, ele tem mais energia que o pedestre, mas tem muito menos energia que o veículo. Então, nós vamos cuidar um pouquinho mais. O Código Nacional de Trânsito determina, por exemplo, a faixa de 1,5 m de segurança entre o veículo automotor e o ciclista. E nós criamos uma ciclofaixa colada no veículo automotor. Como é que funciona isso? Perigoso, ou seja, nós não cumprimos a lei de trânsito. Então, precisamos, Toninho, eu acho que o prefeito, a sociedade organizada precisa estabelecer um canal mais amigável de conversa, que não necessariamente são as plenárias que eventualmente são feitas, mas um canal mais amigável, atraindo essas boas ideias e debatendo. Eu já citei isso com você um tempo atrás aqui, o Partido Verde sempre teve à disposição do prefeito, de outros prefeitos e tal, mas nós só vamos lá conversar se a autoridade constituída tiver interesse nessas boas ideias. Se não tem, nós não ficamos de mal com ninguém. A LOTE, como é que você vê a LOTE, encaminhamento que a LOTE está tendo? Aí não tem a culpa. É do modelo que se fez. A sociedade às vezes fica apreensiva, mas o modelo que se fez do sistema absolutamente aberto à sociedade, mas subordinado à ordem legal, estabelece esse conflito. Ou seja, o Conselho das Cidades, do qual eu fui parte do primeiro mandato, os 2 primeiros anos eu era conselheiro do Conselho das Cidades. Depois eu não participei desses segundos 2 anos que levaram à conclusão do trabalho. Ele não tem o poder deliberativo. Então não é culpa dos conselheiros. Os conselheiros fizeram o seu trabalho, se dedicaram, a prefeitura fez o seu trabalho, o IPUJ auxiliou e montaram um projeto que, se não é o ideal, é um projeto bom. Mas a ordem legal estabelecida traz isso para o pleno da Câmara de Vereadores para lá ser homologado ou não. E aí, quando cai na Câmara, depois do prefeito ter feito o encaminhamento, vem um novo debate. E esse novo debate tem outros atores e outras pessoas agora interessadas. Na Câmara? Sim. Agora na Câmara. Sim, porque a Câmara... E tem muito lobby de fora, tem os vereadores, e são vários atores diferentes. Veja, agora, Toninho... que não é mais a comunidade. O Conselho da Cidade, que está no Estatuto das Cidades, que eu já participei, a sociedade, através das suas organizações livres e independentes, colocou dentro desse conselho os seus representantes. Eu representei o grupo de engenheiros e de engenheiras num determinado momento, tá? E a gente deu as ideias. Olha, eu como engenheiro acho que isso é melhor. Aí tinha a dona de casa da Associação de Moradores. Olha, eu como dona de casa acho que é melhor. Aí tinha um médico da Associação dos Médicos. Olha, eu acho que como médico... Aí tinha um jornalista da Associação dos Jornalistas. Olha, eu acho que eu como jornalista... Ou seja, pessoas de toda a sociedade brigaram, discutiram, mas conseguiram construir um documento bom. Inclusive, esse documento está publicado no site do IPUJ, da Prefeitura, e eu recomendo que as pessoas leiam. Esse documento é bom, mas foi feito à luz dessa visão conjunta, inclusive ele foi deliberado nesse conselho. Não é um documento que saiu a esmo, não, esse documento tem sustentação. Mas, à luz da legislação, ele não se preserva sem a ordem legal da homologação do poder constituído pela Câmara de Vereadores. Então, quando o prefeito recebeu esse documento, ele fez tudo correto. Ele pegou esse documento e, através de ofício, ele encaminhou à Câmara para seu debate e homologação. E a Câmara tem o direito legal
de modificá-lo, aceitar, claro. aceitar ou mudar, e emendar. isso está acontecendo, ou seja, a Câmara está propondo Só um vereador emendas. Apresentou 40 emendas. Pois né? Então, o erro está no nosso presidente. Não, eu acho que a gente precisa voltar lá atrás e repensar esse modelo. Tá? Então não tem nada a ver. Os vereadores estão no papel deles, eles têm os seus representantes, os que eles representam, a sociedade tem, o modelo está errado. Ok. Obrigado, meu caro. Você é candidato nesse ano? Vai disputar um mandato aí? Toninho, isso é uma maldade perguntar para mim, né? Isso é uma maldade, né, Toninho? Eu sou um homem dedicado à família e aos meus afazeres profissionais, tá? E, logicamente, que no sangue sempre corre aquele calor da emoção de poder debater com a sociedade os bons temas, as boas lutas, tá? Então, eu sou sempre um pré-candidato, mas eu não me coloco nesse momento porque vejo que nós temos aí quadros bons, pessoas boas. Eu me coloco mais como colaborador, mas vamos quem aguardar, sabe, né? Vamos aguardar. Tem tempo. Vamos aguardar. Ok, esse programa repete nesta sexta-feira e também no domingo à tarde, tá bom? Um abraço, até lá então.